Você acha que o Brasil, a prática da governança, ela existe? Acho que sim. Em que proporções? Sim. Conta um pouquinho da sua visão. Olha, ultimamente eu estou brincando com a ideia do conselho, né? Porque eu acho que o dia não precisa ter só 24 horas. Ele tem muito mais que isso, tudo depende de como você planeja. Então, além do trabalho que eu faço dentro da Schneider como Data Office e líder de diversidade, equidade e inclusão, eu comecei a me envolver com conselhos de empresa. Então, vamos tentar modificar as empresas de dentro. E nessa parte você vê que já existem, principalmente quando a gente está falando de um universo que as nossas empresas, grande parte delas são familiares. Então é uma empresa onde eu sou o dono, sou filho do dono, eu sou neto do dono, esse aqui é meu cunhado, esse aqui é meu tio. É um ambiente que é complexo você colocar regra e procedimento. Claro. E o IBGC veio, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele veio criando essas regras, implementando isso nas empresas de maneira bem forte. Então você vê uma mudança. É o mundo perfeito, onde todo mundo tem suas regras corporativas e segue, né? Porque não basta ter. Não basta ter a política, você tem que seguir. Você tem que vigiar. Não, mas também não é perfeito em lugar nenhum do mundo. Não vai existir, mas a cultura, o mindset, eu acho que é algo em desenvolvimento ainda, ainda é desenvolvimento, mas o bom é que a abertura existe. Sim. Então você vê empresas buscando, você vê a B3 trazendo a parte de diversidade dentro do mercado novo. No momento em que a gente está vivendo, que você olha para a maior democracia do mundo e vê o que está acontecendo por lá, você vê que aqui a gente está num caminho certo. É um caminho sólido. E tudo bem que não vai ser rápido, como a gente gostaria, mas pelo menos você vê evolução. A evolução é importante, né? O ritmo talvez você consiga acelerar, alguma coisa assim. Exato, e isso quando a gente trabalha com controle interno, eu vejo isso muito claro. Então, quando meu chefe atual me chamou para trabalhar com dados, e ele falou assim, não, porque tem uma parte forte de governança, olha, tá tranquilo, essa parte eu controlo, resto eu aprendo. Essa parte, esse quesito já tá... Exato, esse na lista eu posso fazer check. Aí deixa eu fazer uma pergunta. E aí a pergunta é pergunta igual a moeda, né? Tem duas faces. A parte... Vamos voltar à sua formação, engenharia, né? Não importa, eu estou usando o termo engenhar, né? Você é uma pessoa de transformação, criação, né? Você cria, você provoca, faz a transformação para levar para um estágio próximo, né? Tá no ponto A, buscar no estágio B. É uma característica, né? Tem quem faz o run, quem faz o grow, tem quem faz o transform. Como que é a questão, a dinâmica tratativa com as pessoas e como você engaja com as pessoas, porque nem todas são transforme, né? Você precisa ter uma camada de convivência aí. Como que você estimula, como que você faz esse trabalho? O que você já dá de dica para você? Não faça tal coisa, porque eu sei que dá errado. Porque não, assim, com certeza você teve situações que você fala, meu, que merda que eu fiz, né? Mas aí é o aprendizado, todo mundo passa por isso, né? Lessons learned. Faz sentido essa minha pergunta? Total. Quando eu vim para o Brasil para assumir a área de dados, agora a equipe tem 17 pessoas. E foi uma transformação muito grande, porque dentro da China, todo mundo trabalha com dados a vida inteira, desde o fax, desde antes do fax. Só que agora o volume é muito grande. Então você precisa de uma estrutura, você precisa ter uns processos um pouquinho mais robustos para poder aguentar tudo isso. E a equipe vinha trabalhando de uma outra maneira. Então chega a pessoa que veio de fora, que não é nativa da área. Eu não sou nativa da área de dados. Então eu tive que correr muito atrás. Tipo, o brasileiro típico, isso daí é um absurdo, né? Como é que alguém que não é da minha área também vem falar com o meu trabalho, né? Tinha a característica forte da governança, mas eu não sou uma expert em dados. Então, para poder cobrir o gap, pelo menos saber quais são os acrônimos que estão sendo lidados e não passar por total ignorante, eu tive que correr atrás, fazer alguns cursos, aprender, e aí vem aquele negócio do aprendizado contínuo. Eu não tenho problema em ter que aprender, pelo contrário, para mim, é o que me move. Nesse momento, a sua atitude, mindset foi quanto importante? Eu diria que 150%. Porque para você assumir uma área completamente nova, começar uma estrutura do zero, quando já existe uma equipe presente, que por N mais uma razão está acostumada a trabalhar de uma certa maneira, e você vem trocar tudo isso. E obviamente não estava performando bem, né? Porque... Não é nem que eles performassem mal. O problema era que não tinha uma estrutura. Então, não, eu digo sabe a curva do Rio? Performando não individualmente, eu tô falando. Era um potencial, né? Hoje é um potencial que podia... Hoje a gente fala brinca... do termo potencial, né? A gente fala da eletricidade. Hoje a gente brinca que a área era uma curva de rio. Tem o processo tal, ninguém quer fazer, dá para eles.
Ah, não sei o quê. Tá para eles. E no final eles não conseguiam fazer o que precisava, vamos dizer assim, né? Então, gerar valor não ficava claro. Sim. Fazer processo que valia a pena não ficava claro. Porque tudo era curva de rio. E vem uma pessoa de fora que não é um expert da área para ajudar. E uma empresa, né? É inacreditável, né? E às vezes não é uma área de dados. Pode ser qualquer área que pode acabar acontecendo isso. Porque você tem aqueles itens que talvez não sejam tão nativos da empresa naquele momento. E aí você acaba tendo... Você não encontrou uma caixinha de onde enfiar. Por exemplo, a atividade sabe? da parte de data, né? Data, Analytics, Insights. É inevitável uma empresa fazer hoje, né? Quando você está assumindo isso, que ano que era, mais ou menos? Foi 2022. Ou seja, era o boom do tema do Analytics e pré-IA bombar, né? Exato. E não Teve tinha estratégico estrutura. número 1 da empresa, né? Provavelmente. E foi da onde surgiu. Porque, como a gente falou, antes todo mundo fazia. Só que era no seu silo. Cada negócio tinha o seu, cada um tinha o seu Excel. Talvez em proporções. Entrava na reunião, finanças sabe um número de vendas, marketing sabe outro. E o CEO tem um terceiro que é aquele que reporta e, pô... Vamos torcer que bata, né? E cada um com o seu Excel Sim. favorito embaixo do braço. Você precisa... Chega um momento que isso não funciona mais. E aí você pode olhar do tipo aceitar ou... Não, e aí eu sou uma pessoa combativa. Não pode ver como um problema, né? Tem que ver como uma oportunidade. Exato. Não é culpa. Eu falo que algumas transformações, o pessoal fala, isso era um absurdo. Alguém fala assim, eu falo, cara, não era acho que era absurdo, não. necessário. Isso foi o que trouxe a empresa naquele momento. Naquele momento, apontam uma sinalização, aí você executa. Se tiver tudo bem, cara. Se tiver tudo bem, cara. Eu dou aula numa pós de análise de dados que eu falei isso uma vez com uma turma. Eu falei, gente, Excel também é uma ferramenta de dados. Sem dúvida. Dependendo do tamanho da empresa, um Excel serve. Você não precisa ir para uma base aliás, eu lamento assim. informar para quem não concordar, mas não é uma ótima, mas como é a mais usada no mundo, né? E diga-se de passagem, evoluiu pra caramba. Eu tava mostrando para uns amigos de turma outro dia que agora você tem uma parte de análise de dados dentro do Excel. Ele te sugere. Sim. Você pode fazer esse gráfico, você pode fazer essa tabela dinâmica. Enfim, eu sou muito da tecnologia. Só que eu gosto muito de... Sabe aquele negócio de evitar como é? Aperfeiçoar o trabalho que não precisava ser feito. Já viu essa? Você deve ter feito isso algumas vezes, né? Reinventar a roda. Só que agora você pintou ela de rosa, então ela é sua. Mas, enfim, essa temática começou, você entrou, e aí o seu mindset, né? Eu resgatando um pouquinho que eu acabei tirando você da minha. Mas aí esse mindset foi 150%. Hein? Vem muito da equipe, porque, para mim, quando você estava falando que você não faz, que você faz direito, na minha cabeça eu estava acostumada a trabalhar com gente que fazia a sua matriz, então, independente de chegar e falar, então, fulano, eu preciso dessa caneca aqui pronta até o dia 5 de abril, às 2h. No dia 5 de abril, às 9h, ela estava na minha mesa. E tudo bem, porque cada um sabe qual é o ritmo. Se quer fazer da noite pro dia ou se vai levar 2 semanas, o prazo é esse. Entrega a parada aí. E aí, você vem para um time que a gente precisa ter um pouco mais de micromanagement para algumas pessoas. E eu não sei fazer micromanagement. E aí foi o caos. Porque as pessoas achavam que não estavam performando. E para mim estava tudo super bem, porque se eu não falo nada, tá tudo ótimo. E para eles eu não tava falando nada porque tava tudo uma merda. E ficou, tipo, o telefone sem fio perfeito. Tinha aí talvez onde você está indo na linha do tipo, poderia... que você... Assim, ó, quem nunca passou, quem foi um líder e nunca passou por isso, pode estar escondendo alguma parte, né? Com porque certeza. Acontece, né? Tem esse equilíbrio, né? Do tipo, e reações de pessoas e tal. Porque eu sou acostumada a fazer... Como eu falo pra eles, eu falo assim, gente, eu tô acostumada a tocar meu tambor. Então, eu não vou ficar parando e perguntando, fulano isso, isso é liderar, por exemplo, no caso? Você tentou fazer isso? Sim, vou liderar, por exemplo. Mas aí tem coisas que não tem como. Era uma adaptação que eu precisava passar. Certo. Porque como eu estava muito acostumada a bater o meu tambor, eu mesma e Irene, quando agora eu tô lidando com mais pessoas. Sim. E cada uma tem uma característica. E teve gente que se adaptou mega bem ao meu estilo de não faço micromanagement, não vou te encher o saco desde que você me entregue. Uhum. E tiveram outros que ficaram perdidos. E um bom líder, ele tem que servir para todo mundo. Eu vou voltar num tema que eu entro aqui, quando eu entro nessa parte, né? Eu tenho uma visão, um pouquinho de visão, né? Não sei, queria saber a sua opinião. Que, dado o modelo educacional nosso, que é uma relação muito forte, né? Ele é quase direto, né? Aluno com professor, aluno com professor, aluno com professor. E pouco aluno com aluno, e façam vocês mesmos e transbordem o conhecimento. Eu vejo que tem uma grande massa de profissionais, aí eu falo massa não no sentido de volume, né? Uhum.
que eles chegam no mercado e seja qual for o formato matricial, vertical, sem formato, não importa, eles chegam para trabalhar e ficam esperando o professor dizer qual que é o próximo passo. O que você acha disso? Você acha que... Qual que é a sua opinião sobre isso? Ou nada a ver, falei besteira, sei lá. Não, eu já vi acontecer também. E aí é um pouco do papel, certo? Seu papel como líder qual é? No meu time, não tem espaço para você ficar me perguntando a cada 5 minutos o que você tem que fazer depois. Porque a gente lida com 7 países. Como você abordou esse feedback? O RH participou? Como que foi? Não, aí foi eu mesmo, Irene Feed e eles. Não foi CREL. Contrato, na verdade, conversa. Exatamente. E aí acordo. Nós temos essas reuniões a cada 2 semanas e o acordo que legal, é esse. Isso é puta dica para quem tá assistindo aí, né? Cada 2 semanas a gente faz 1 hora de reunião, cada área, porque nós somos divididos em pilares. Tem 5 pilares. Então, cada responsável de pilar faz seu feedback e, principalmente, como as áreas meio que se interligam em alguns momentos, aonde eu prevejo que vou precisar de ajuda. Então, eu estou na área de oferta. Minha responsabilidade são os dados de oferta. Minha oferta não existe no vácuo. Ela precisa estar no sistema, ela precisa estar na ferramenta, ela precisa estar na plataforma, ela precisa estar no site. E cada uma dessas coisas está num pilar diferente. Então, ou você conversa, comunica e trabalha com seus pares, ou você não vai dar seu ou o seu trabalho não vai render. Não adianta você ficar vindo me procurar e falar, mas não criou. Eu falei, tu já falou com fulano? Aí você entra como agente habilitadora de tudo isso daí. Exato, para fazer ponte. Então, esse é o papel também. Quem precisa de um pouco mais de ajuda a ponto de necessitar que eu faça as pontes, eu tô lá para isso. Para quem consegue trabalhar de maneira mais independente e só precisa mostrar resultado, eu tô lá para te dizer, ganhou uma estrelinha. Show, seria não. Às vezes eu brinco, né? Eu pergunto pro professor, você precisa de alguma ajuda ou é só não te atrapalhar? Né? Então, que às vezes já é uma ajuda enorme, tá? Sim, não atrapalha. Né? E se você precisar de alguém para brigar, eu tô do seu lado. Então não vá você botar a cara na tapa, brigar com o diretor, brigar com o VP. Não, deixa que eu faça isso por você, eu tenho o maior prazer. Isso que você falou é bem interessante. Eu acho que cada pessoa tem um modelo de liderança. Acho que fechar esses contratos é uma baita dica. Se eu olhasse para o meu passado, eu acho que eu poderia ter feito esses contratos mais explícitos, tipo, a galera tá assim, assim, até ouvir, né? E não um contrato positivo, é um contrato mesmo, né? 2 N partes, vamos dizer. Agora, essa questão da proteção do time, eu acho que é algo muito importante, né? Do tipo, ok, se der merda aqui, a gente resolve aqui, mas dali pra fora eu seguro a onda. Acho que isso é o básico da ética, né? Porque é uma relação de poder. Queira a gente não queira, é uma relação de poder. Mas sempre tem alguém que quer dar aquela mas essas pessoas, eu quero crer. E aí esse é meu lado poliana, provavelmente. Porque se fosse assim, não tinha um político que se desse bem nessa vida. Que não dura muito. Então, se eu vivo de colocar a culpa nos outros, de queimar as pessoas, eu nunca vou poder confiar. Ninguém está trabalhando comigo. Porque se eu estivesse do outro lado da mesa, eu não ia confiar nessa pessoa. Sim. Já tive essa oportunidade, é horrível, e você quer sair dali o mais rápido possível. Você não quer, senão você vai ferir um valor pessoal, né? Não, pelo amor de Deus. Começa desse princípio de que tudo está dando muito certo, a glória é minha. Tudo está dando muito errado, a culpa é dele. Pô, então você nunca sai ganhando. Porque eu vou continuar ali. Sim. E aí, assim, ó, chegou, qual que foi o impacto? Aqui a gente, né, não precisa entrar em detalhes números, nada, acho que nem é o propósito, mas depois dessa organização, né, num tema de dados que é tão importante hoje em dia, qual que foi o impacto disso? Não só, por exemplo, vocês conseguiram simplificar esse processo dessas reuniões de liderança que precisa ter dados vindos de vários lugares. Que impactos que vocês já conseguiram aí que você pode destacar e falar, olha, isso foi muito interessante e fez muito sentido aí para essa organização? Qualidade de dados foi uma coisa que a gente melhorou absurdamente. Quando eu cheguei, a gente tinha no sistema de CRM 220 mil clientes. E no sistema Só? ERP, no ERP, ou seja, onde sai o meu invoice, sai minha fatura, tinha 30. Então tinha uma gap muito grande. E hoje a gente pode dizer que as contas estão ajustadas. O que tem no ERP e o que tem no CRM bate. E principalmente o que está no CRM está bom. Está perfeito? Nunca vai estar. Está fit for purpose. É o suficiente para você continuar trabalhando bem e a gente tirar insights do que está lá dentro. Sim.
Até porque você pode fazer processos muito grandes, tecnologias ou transformações muito grandes que acaba gerando calor, né? Você não precisa... E também é aquilo. Você falou de não piorar o que já está funcionando. Eu fiz um exercício essa semana que passou num curso que eu estou fazendo de IA que foi muito interessante. Usa a ferramenta de extrapolação, correlação, não sei o que, faz pergunta, faz não sei o que, acurácia de 28%. Agora utiliza o modelo XYZ, faz a pergunta para o GPT, limpa o algoritmo, usa Python, 2 horas depois, 1% de aumento de acurácia. Tipo, é aplicável 100%? Qual que é o impacto ou não? Né? Exato, tem coisas que não precisam. E aí, eu falei isso com o meu chefe uma vez, e eu vou repetir isso em tudo quanto é reunião que a gente fizer com o resto da liderança. No final das contas, é apetite a risco. O risco existe. Sempre eu sempre vou entrar numa reunião e vou falar para o meu cliente assim, você não precisa de mais dados. Você tem o suficiente. Tira os insights que você precisa daqui. Dá um passo. Não, mas se eu não tiver o detalhe XYZ, eu não consigo viver. Eu falei, consegue. O problema aqui é risco. O seu risco vai ser um pouquinho maior. Mas não vale a pena a gente passar mais 2 meses afinando isso para você para diminuir o seu risco em 0,5. Você vai ter que, eventualmente, iluminar esse túnel de uma outra estratégia ou entrar nele meio escuro mesmo. Exato. Vai estar na penumbra? Vai. Você vai talvez dar uma topada com o seu pé? Vai, mas você vai chegar no final do túnel. A linha está ali. A tendência está perfeita. Por isso que né, o pessoal fala bastante, né, o Analytics e os Insights, né? Então, toma uma decisão. E se você vê que está um risco um pouco maior, talvez você tome algumas providências, né? Isso. Fazendo analogia, você vai entrar no túnel, cara, não entra... amarra uma corda, qualquer coisa, se tu gritar... Não sai correndo, batendo em tudo quanto é lugar, vai talvez andando um pouco mais rápido. Tem estratégia para voltar. Assim. Exato, tem uma estratégia para voltar. Isso no mundo corporativo é importante, né? Essa descoberta, essa capacidade de... O pessoal fala, né? O fail fast, né? De tipo, sai para falhar, falha e volta, para não dar um impacto tão grande. E aí vem um pouco também de você ter, não só o apetite a risco, mas você ter maneiras de mitigar. E isso foi uma coisa que eu aprendi super bem na parte de controles internos. Como você mitiga. O risco existe, sim, mas ele pode ser mitigado. Sim. Então, e aí ele diminui um pouco. E sempre vai existir o que a gente chama de threshold, você vai ter uma banda de risco. Aí vai navegando ali. Exato. Né? Risco zero, só se você tiver nascido herdeiro. E, infelizmente, quem trabalha em geral não foi. Não tem essa sorte. Se você tiver uma situação com risco zero, no nível onde precisa de um reporte analytics, parabéns, você não precisa mais da pessoa, né? Não, e você não precisa daquele reporte. Não, você já tem a ação definida, né? Você já tem o prescritivo já está feito, né? Você já sabe o que vai fazer, né? Você está fazendo aquilo mesmo, você está perdendo o mercado, perdendo oportunidades porque você não quer correr risco. Há muito tempo atrás, eu estava conversando com um rapaz. E aí ele falou pra mim assim, né, Gaudi, né? Ele falou, Gaudi, deixa eu te contar, cara. Eu uma vez fui fazer um mapeamento de processo, aí pediram pra eu mapear relatórios e tal. E aí ele falou assim, pô, eu cheguei no lugar, cara, tinha um monte de relatório. Eu fui perguntar pro cara, por que você tem esse relatório? E o cara falou, não, esse relatório é super importante pra mim. Eu falei, pô, então conta aí, como que funciona? Tal, ele falou, tá, mas, cara... São 50 páginas, e não era relatório dashboard, tipo gráfico, sumarizado, não. Era relatório mesmo, tabela, assim. Aí ele falou, tá, mas espera aí, cara, me conta, pra que você usa isso? Ele falou, não, é que eu vou nessa coluna aqui, ó, aí eu vou olhando cada um deles, quando tiver negativo eu seleciono, e aí eu mando pro outro cara pra ele ver, porque provavelmente tem um lançamento errado. Aí ele falou, puta, cara, pra que tu precisa imprimir pro cara marcar? Isso daí já tá, hoje, e eu tô falando há 10 anos atrás, isso. Cara, na boa, né? A gente tá num nível que vamos usar a sua capacidade para outra coisa, né? É isso que eu comento. Vamos otimizar, né? O tempo que a gente vai passar refinando isso para botar mais um filtro versus o que você já tem. Com o que você já tem, quais são... o que você pode tirar de ganho do que você já tem. E não sou contra a melhoria, muito pelo contrário. Enquanto você vai ganhando dinheiro com isso aqui, a gente vai planejando como é que vai fazer esse. Vai botar os buraquinhos, não vai botar os buraquinhos e tal. Porque você já está ganhando dinheiro. Então, quando isso aqui ficar pronto, o conjunto está completo e a gente começa a pensar se vai fazer um prato maior, se vai fazer uma caneca maior. Mas, cara, você já começou. Eu lembro quando eu trabalhava com dados, assim, brevemente, né? Tinha essa questão, né? Do dado, o descritivo, né? Fala para o passado, aí, se não me engano, vinha as triggers e alertas. Depois, se não me engano, era o preditivo, e aí tinha o prescritivo, né? Em que grau você acha que
que grau que você já vivenciou uma situação específica e o quanto você acha que, de fato, aí para quem está acompanhando, do tipo, tem de margem ainda de mercado que dá para, igual você brincou no começo, lá, pô, queria ganhar dinheiro. A área de Data e Analytics é uma área que dá para ganhar dinheiro? As empresas estão em que maturidade nesse nível aí? Eu falei isso com meu sobrinho, que estava pensando no que ele ia fazer para o vestibular. Aí eu falei para ele, olha, eu sou bias, porque quem faz engenharia faz tudo. Depois, se você decidir fazer direito, você vai ser o melhor juiz que tiver, porque você fez engenharia, você tem pensamento estruturado. Como eu disse, nada bias. Pense em bullets, né? Exatamente. Mas a área de dados hoje, e é um ecossistema, não é, existe a área de analytics e a área de insights, não. É um ecossistema, pensa nisso como um ecossistema. Você tem que fazer refino, você tem que fazer tratamento, você tem que fazer a análise, sim, preditiva, descritiva, seja lá o que for, tem que tirar insights dessas análises junto com a área de negócio. Você tem a parte de cybersecurity, tem a parte de infraestrutura, você tem todas essas ferramentas para trabalhar isso. É um mundo. E agora, com legislação de privacidade de dados, é um mundo mais 2. O que não falta é oportunidade para ganhar dinheiro. Sim. E aí, quando a gente faz o programa de estágio, por exemplo, para minha área específica, eu aboli. Eu não falo que eu quero um engenheiro da faculdade XYZ. Eu falei, não, falei para RH. Eu aceito qualquer um. Sabe o que eu quero saber? Se ele já fez um curso de Python, se ele tem alguma oportunidade de trabalhar com SQL. E aí tem gente que fez administração. Tem uma menina nossa de time que fez relações internacionais. Está se formando em relações internacionais. Mas tinha curiosidade, fez um curso de programação. Tem as competências. E dali desenvolve. A formação... Qual que eu... Acho que, né, igual a gente está falando, né, 880, tem equilíbrios. Pelo que você falou, a formação formal, né? Fica estranho, né? Formação típica, você vê que tá perdendo força. Eu não diria que tá perdendo força, mas ela tá deixando de ser... Ela, na verdade, deveria ter deixado de ser especializada, a não ser quando fosse para algo muito específico. Nunca vai deixar de existir um médico neurologista. Sim. O que talvez não seja necessário é um médico neurologista, é o que vai passar a ser necessário, deixa eu corrigir. O que vai passar a ser necessário é um médico neurologista que entende como ler uma análise de uma inteligência artificial de imagem. Porque é isso que vai vir. Não vai ser só aquela foto de raio-x, ele vai ter talvez uma foto diferente, com dados diferentes, que ele vai precisar interpretar. Então, a educação formal, ela é uma base. Na verdade, a universidade, em geral, ela devia te ajudar a abrir horizontes. A pensar fora da caixa. Seu alicerce para você expandir. A aprender, literalmente, aprender a aprender. Essa foi a gênese da educação, né? Quando a gente olha na Grécia lá, e no passadão era assim, né? Você aprendia isso, você aprende o todo, e aí você vai aplicando as áreas. E, obviamente, chega um momento, todo mundo no começo da carreira foi especialista em alguma coisa. É inevitável, né? É assim que você se faz importante dentro da organização. E com o tempo você vai ficando generalista. Por quê? Conforme você vai crescendo na escada, você passa a não precisar daquela especialidade.